Sejam muito bem-vindos ao Money Talks, o seu papo financeiro de especialista, mas voltado para você, que é uma pessoa simples e gostaria de aprender. Até porque aqui o papo é sem frescura e o melhor, sem fronteiras. Meu nome é João Badiali e hoje eu estou aqui justamente com ele, que é o fundador da NDJ, Nilton Domingues. João, bom dia. É um prazer estar aqui. Vai ser uma conversa interessante para a gente poder esclarecer para as pessoas que não têm tanto acesso, né, aos investimentos, não conhecem tanto, para entender, para desmistificar que é uma coisa simples, que é uma coisa que não precisa ter tanto conhecimento para ter um nível aí intermediário, para poder chegar no banco, discutir com o seu gerente, no escritório de investimentos que você tem a sua grana lá, vai ser bem legal. Nilton, então antes da gente começar, até para poder se situar um pouco, porque a maioria das pessoas imagina que investimento internacional é uma coisa inatingível, inalcançável, trabalhar então com isso é impossível. Conta um pouquinho, como é que você chegou nisso, como é que a NDJ surgiu, como é que o Nilton surgiu no investimento internacional e o investimento internacional surgiu no Nilton? João, eu tenho uns 52 anos, eu trabalhei a vida inteira no mercado financeiro. Com 18 anos eu já trabalhei no Bradesco, que eu fiquei 20 anos no Bradesco. E há 14 anos eu trabalho com a NDJ, que no início a NDJ fazia investimentos nacionais também, mas tinha um amigo meu que saiu do banco antes de mim, que foi trabalhar com investimento internacional. E me vendeu o investimento e eu comprei, e confesso que comprei sem entender muito, comprei na confiança, porque ele era um cara que era muito meu amigo e tal. E depois que eu estava já com um ano com o escritório aberto, que ele me visitou, falou, vamos vender isso aí e tal. Eu falei, isso aí não vende, comprei de você porque você é meu amigo, confio em você, não vende. E aí, num dia lá que ele estava lá, ele me deu uma aula, me explicou. A gente foi almoçar, na volta ele falou, liga para 4 clientes seus aí. Eu, para fazer uma mensuração mais assertiva, liguei para clientes que eu não tinha tanto relacionamento e que não tinha tanto dinheiro assim, né? E fechei os 4. Eu falei, é isso que eu quero fazer. E daí em diante, a NDJ só faz investimento internacional e hoje eu me considero um expert, um cara que exclusivamente trabalha com investimento internacional. Pouco premiado, né? Eu tive bastante premiações no banco, né? Primeiro no investimento nacional. O Bradesco tinha 8 mil pessoas. Eu trabalhei lá durante 20 anos. Durante 15 anos fiquei entre os 3 primeiros e durante 12 anos eu fui campeão consecutivamente. No investimento internacional, eu fiquei nos últimos 7 anos entre os 3 primeiros e o ano passado eu fiquei em segundo. A premiação agora é no Panamá em maio. Acho que talvez seja a primeira vez que eu seja campeão de todos os países do banco, né? Do mundo inteiro. O banco atua em todos os países. Acho que dessa vez está bem próximo disso acontecer. Será? E tudo isso com 52, mas com um corpinho de 18. Vamos ser sinceros. Não, 52 com corpinho de 51 e 11 meses. Então hoje, para você se inteirar também e começar a entender um pouco desse mundo, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre como esses investimentos ocorrem. Então, para começo de conversa, para desmistificar para você, investimento internacional não é única e exclusivamente uma coisa que os milionários, aqueles bilhardários, aquelas pessoas que têm tanto dinheiro que você nem imagina, fazem. Óbvio, isso está no dia deles, mas porque eles sabem usar o dinheiro e fazer o dinheiro para fazer mais dinheiro. Agora, a grande questão é que você também pode fazer isso. Será que investimento internacional é coisa só para aquele rico de cinema? Como é que funciona? É acessível para todo mundo? Não é. Quando eu comecei no investimento internacional, há 12 a 13 anos atrás, investimento internacional era uma grife, assim, era chique colocar lá fora, tal. Mas conforme foi passando a política econômica, os governos aqui do nosso país foram mudando as regras fiscais, enfim, começou a passar como uma coisa que é importante, que é fundamental você diversificar. A palavra diversificação antigamente era de ficar aqui no Brasil. Vamos diversificar na poupança, em fundos, em ações. Agora não. Agora todo mundo que tem dinheiro tem que ter um percentual do seu valor em moeda estrangeira. E um fato bem importante e curioso é que, às vezes, um cliente fazer uma visita, uma reunião, e as pessoas pensam que para colocar dinheiro lá fora, para abrir uma conta na Inglaterra, por exemplo, que é o país que eu trabalho, que é o sistema financeiro mais seguro do mundo, precisa de 50 mil dólares, 100 mil dólares. E quando eu explico que a partir de 500 dólares mensais o cara pode ter uma conta, ele fica surpreso. Mas assim, quem pode guardar 500 dólares por mês, que dá em torno de 2.800, 2.900 mil reais, está apto a ter uma conta internacional, a blindar seu patrimônio com uma rentabilidade melhor, com menos imposto, com mais segurança, enfim, com um pacote de benefícios que
o nosso país hoje não oferece. E é curioso que não é aquele lugar comum do milionário, que a pessoa imagina, está investindo milhões e milhões para pessoa comum, eu, você, quem está nos assistindo, a pessoa que pode guardar aí, que tem organização financeira, que consegue guardar pelo menos aí os 2.800, 2.900 por mês, que faz uma previdência aqui no Brasil, ou que paga o teto máximo do INSS, se puder remanejar, né, fazer alguns ajustes, é muito importante. É muito importante. E é engraçado também que você citou uma coisa, você citou a questão de dolarizar, né? Quer dizer, ter dólar, ou melhor, ter somente real na carteira, acaba sendo investimento só se for em frustração mesmo, né? Porque não vale a pena hoje ter umas moedas só, né? A política econômica nossa hoje é muito complicada. Se a inflação está alta, eles querem diminuir o consumo, eles aumentam os juros do banco, que é a taxa Selic. Se o consumo começa a cair e eles querem estimular o consumo, eles abaixam a taxa Selic, o investimento do banco, para as pessoas pararem de guardar dinheiro e consumir. Então, aqui no Brasil, você não consegue fazer uma... me faz uma projeção aí para 10, 15 anos que eu vou colocar 2 mil por mês, 3 mil por mês. Não tem como, é impossível. Porque, infelizmente, a nossa política econômica aqui está ligada com a política e com a má administração dos recursos públicos. Então, por exemplo, Suíça, Estados Unidos e Inglaterra, que são os países mais envolvidos no sistema financeiro, você sabe o que vai acontecer daqui a 2, 3, 4, 5 anos. Você faz uma projeção com uma pequena margem de erro. Porque lá eles não querem inflação, eles não querem consumo, eles não querem que os juros do banco seja alto para as pessoas especularem. Como é que eu, que sou um bilionário, tenho várias empresas, o banco me oferece, que nem no Brasil aqui, 14%, 15% ao ano, para que eu vou arriscar meu dinheiro e colocar na indústria, no meu comércio, para ganhar 7, 8, se eu posso ganhar 14%, tira a inflação, tira imposto, vem lá 8, 9, líquido. Não faz sentido. Os países desenvolvidos e desenvolvidos economicamente, os juros são baixos. Por quê? Porque eles querem que quem tem dinheiro gere consumo, gere emprego e o ciclo econômico. E aqui no país, infelizmente, a nossa política econômica é muito ruim. Então isso faz com que a gente não consiga fazer uma projeção, as pessoas não consigam prever um futuro, fazer uma projeção de uma aposentadoria. E também tem o INSS, que é muito ruim. A expectativa de vida do brasileiro está aumentando. Poucas pessoas contribuindo, muita gente fazendo o MEI, muita gente que não contribui. Daqui a 10 anos o INSS não vai ter mais. E muitas pessoas pagam o INSS acreditando que vou ter uma velhice mais, talvez, tranquila com o INSS. Isso não vai acontecer. Olha só. E aí, mudando um pouquinho o assunto, mas ainda continuando na seara do investimento internacional. A questão de segurança é uma coisa que preocupa a maioria dos brasileiros. Para começo de conversa, quando a gente para analisar, cerca de 50% dos americanos investem e têm investimento na Bolsa. Aqui no Brasil, muitas vezes, está muito abaixo de 10%. Quer dizer, a cultura ainda não está lá e a mentalidade é afetada. Mas quando a gente fala de investimento no exterior, a primeira coisa que perguntam é sobre a segurança. Bom, mas e aí? E o meu dinheiro realmente tem risco? Eu vou mandar esse dinheiro para um lugar que eu nem conheço e nunca mais verei. Isso é realmente palpável? É uma discussão que faz sentido? É muito simples de a gente entender. Os sistemas financeiros, os países são analisados por um rating, que é uma classificação. O Brasil é BB. Estados Unidos, Inglaterra e Suíça são AAA, que é o famoso AAA, que é o sistema mais seguro do mundo. Aqui no Brasil, tem um negócio chamado fundo garantidor. O que é isso? Se você tem dinheiro no banco, teoricamente, o governo garante até R$250 mil por CPF em cada banco. Né? Então, se você tem lá no Itaú 250 mil e quebrar o banco, depois eles pagarem funcionários, fornecedores, aí o investidor vai receber. Tem casos aqui no Brasil, na década de 90, chamado Banco Cidade, até hoje as pessoas não receberam. Então, isso é muito subjetivo. Na Inglaterra, por exemplo, que é o país que eu escolhi para poder trabalhar, oferecer para os meus clientes, primeiro, um banco de investimento, que é o banco que eu trabalho, ele tem que ter 100% dos valores custodiados por um banco comercial, é lei. Então, por exemplo, o banco que faz custódia para o banco que eu trabalho é o Citibank de Londres. Então, o meu banco tem 163 anos, o meu banco é AAA, o banco que eu trabalho, né? Tem 163 anos, é um banco AAA, que se acontecer alguma coisa com ele, o Citibank de Londres, que é um dos 3 maiores bancos privados do mundo, garante 100% dos valores administrados. E mais, tanto o Brasil, quanto os Estados Unidos, quanto a Suíça, o fundo garantidor é 250 mil na moeda corrente, reais, francos suíços e dólares. Na Inglaterra, não tem isso. A Ilha de Man
que é uma ilha na Inglaterra, onde fica situado o banco, tem uma lei que todos os valores investidos tem uma garantia até de 90% do valor aplicado inicial. Então não existe a menor possibilidade de ter perda. Então é muito mais seguro do que aqui. É que, infelizmente, a cultura do brasileiro, do latino, quer ver a agência física lá, quer ver o Bradescão lá, quer tocar na parede lá. E aqui a gente está falando de um banco que tem a sua sede física em outro país. Tem uma subsede aqui no Uruguai, todo o continente tem uma sede, na América do Sul eles escolheram o Uruguai, mas é muito, muito mais seguro do que aqui. Muito, infinitamente mais seguro do que aqui. Quer dizer, então, que se o brasileiro, por exemplo, tem o dinheiro num banco offshore, acaba muitas vezes sendo até mais seguro que a carteira, mais seguro até que o próprio político que hoje está lá na cadeira. Quer dizer, não corre risco algum da situação. Não, é porque existe uma... Quando você foi bem lembrado, quando você fala a palavra offshore, para algumas pessoas, ou para a maioria das pessoas que não têm contato com esse mundo, remete a coisa errada, a picaretagem, a desvio de dinheiro, a falcatrua, a corrupção, porque a gente teve o caso do mensalão, de políticos, aí o Cunha tal, que tinham offshore para esconder dinheiro. Né? Mas não é isso. Existe uma diferença entre trust e offshore. O trust é o que foi usado por políticos, é um investimento que você faz em outro país, mas que não fica no nome do investidor. Amanhã, se alguém precisar rastrear, algum órgão precisa rastrear, não vai achar o nome do Nilton e do João. Está no nome do banco, que o banco tem um contrato interno com a pessoa. Na Inglaterra não é permitido fazer esse tipo de investimento. Lá só pode fazer offshore. Por quê? Porque se o Nilton faz um investimento lá na Inglaterra, a conta está no nome da Inglaterra. O nome do Nilton está no nome da conta lá. Não existe essa coisa de trust. Trust é uma brecha que se tem para... Nem sempre, né? Mas a maioria das vezes para fazer coisas ilícitas. Não declarar dinheiro de corrupção, ou de tráfico de drogas, enfim. Mas na Inglaterra não pode ter trust. Alguns países aceitam trust. Estados Unidos aceita trust, Ilhas Caimã, Panamá. Na Inglaterra só offshore, que é o investimento internacional, onde a conta fica no nome do cliente. Então tem essa diferença aí. As pessoas remetem investimento internacional offshore a coisas erradas, e não tem nada a ver. Show. Então, assim, beleza, segurança resolvida, já não temos essa questão. Agora é a questão da rentabilidade, porque também não adianta ter um dinheiro bom num cofre impenetrável. Como é que funciona a rentabilidade? É tão boa mesmo, como dizem? Quando começou o podcast, você deu um dado aí que menos de 10% dos brasileiros têm ações. Na verdade, são menos de 5%. Se não me engano, está entre 3% e 4%. Isso. Na Europa e nos Estados Unidos, como os juros do banco da renda fixa é baixa, como eu havia dito, a pessoa, para querer ter um pouco mais de rentabilidade nos investimentos, ela tem que se arriscar na renda variável, que são os fundos chamados ETF, são os fundos de renda variáveis. Na Inglaterra, a maioria dos bancos que oferecem um investimento com uma rentabilidade maior é ETF. Só que são ETFs de primeira linha. Por exemplo, tem um fundo que a gente trabalha, o fundo da BlackRock Tecnologia. Amazon, Tesla, Microsoft, Nvidia, Amazon, Apple. Esse fundo, nos últimos 5 anos, ele deu mais de 22% ao ano de média. Eu posso garantir isso para frente? Não. Eu faço projeção para os meus clientes em cima de 14%, 15%. Mas, além de ser um fundo de empresas de tecnologia, que teoricamente são empresas que mais rendem no momento, e é um fundo de gestão ativa. O que é gestão ativa? A própria BlackRock faz a gestão, não é o banco. O banco, o fundo começa com 10% em cada ação lá no dia, lá na SP, na Bolsa de Nova York. Conforme o dia vai passando, as ações vão se modificando, o pregão vai andando, eles colocam mais percentual onde está rendendo mais. E deixar menos onde está rendendo menos. Então, isso é uma gestão ativa. Isso faz com que o fundo maximize também o seu resultado. Evidentemente, como teve aí o mês passado, com o lançamento da inteligência artificial da China, 2 dias deu uma caidinha e tal, mas no próprio mês não deu negativo, deu um pouco abaixo do que normalmente, que isso é natural. Mas tem fundo de banco, JP Morgan, tem fundo de hidrelétrica do leste europeu, vacinas da Covid, estúdio de Hollywood. Tem 320 fundos que o cliente pode escolher onde se sentir melhor. Ou aceitar uma orientação nossa. A gente analisa, né? O nosso atendimento é sempre personalizado. A gente analisa muito o perfil do cliente e tal. E a gente faz esse atendimento aí, analisando, não só buscando rentabilidade, mas principalmente respeitando como que o cliente se sente em relação ao risco. Quer dizer, faz muito mais sentido colocar o dinheiro onde várias pessoas que conhecem já fazem dinheiro, enquanto o brasileiro muitas vezes morre naquela questão de tigrinho, sei lá, ursinho, coisa assim. Comentar sobre tigrinho é
é patético, né? As pessoas, infelizmente, é um mal que está assombrando o nosso país. Eu acho que a legislação é muito falha em relação a isso. Eles são muito rigorosos em algumas coisas e outras eles são falhos. Deve ter alguma coisa que a gente não sabe aí que está sendo bom para alguém. Mas é preferível arriscar num fundo de renda variável com empresas de primeira linha do que ficar arriscando em Mega Sena, em Telecena ou em Tigrinho da vida. Totalmente. E, aliás, eu comentei isso justamente para trazer um tema mais polêmico. Porque a gente está falando aqui de jogos de azar, ou se você quiser chamar de outra coisa, né? Correr risco alto de perder dinheiro. Agora, e a questão de bloqueio de bens? Porque esse é um ponto que hoje está muito em alta, cada vez mais tem tido bloqueios. A gente tem o top 3 hoje no Brasil, que é em relação a processos de divórcio, a gente tem processo trabalhista e também tem falta de pagamento de tributos. Em relação ao investimento internacional, eu corro os mesmos riscos de bloqueio de bens lá fora do que aqui dentro? Além da Inglaterra, em relação ao Brasil, ela é muito clara. Se não for tráfico de drogas, terrorismo e tráfico de pessoas, não existe bloqueio de valores de contas bloqueadas no Brasil. Então, ação trabalhista, divórcio, problemas com tributos, enfim, qualquer origem que não seja de tráfico de drogas, terrorismo e tráfico de pessoas não bloqueia. Para a gente aqui, tráfico de pessoas, não sei, tem muito, mas tráfico de drogas, né, tem bastante. Tráfico humano mais para a Ásia, América Central, enfim. Mas como o banco atua no mundo inteiro, tem essas 3 subcategorias. Não existe a menor possibilidade de ter bloqueio. Já tive casos que o Ministério Público me questionou de algum cliente meu, e eu informei, e o banco simplesmente pede para o juiz entrar em contato com o Ministério Público da Inglaterra para poder resolver por lá. A gente não tem autonomia e não tem como informar, enfim. Não, e é curioso, muito seguro. É curioso dizer também que, para você que não entende, blindagem patrimonial não é ilegal. É uma proteção, um planejamento financeiro de maneira inteligente para você se precaver de qualquer problema. Blindagem patrimonial é algo totalmente legal. Hoje está muito na moda fazer holding, né? Vamos fazer holding e tal. E os meus amigos advogados adoram fazer holdings, que às vezes nem precisa, porque a holding tem que ter empresas envolvidas para fazer sentido. E quando não tem empresa, só tem valores financeiros, não precisa de holding, né? Um investimento como esse, que é o Saving Account, ele já protege isso sem custos, né? Mas funciona muito bem como blindagem patrimonial, com certeza. É engraçado que o Brasil acha normal cobrar 27,5% de imposto, mas blindar patrimônio aí já é crime. É a mentalidade, cada um discute como quiser, né? Agora, inclusive, entrando na seara de imposto, muita gente confunde o dinheiro não contabilizado com dinheiro ilegal. Existe alguma maneira que nós, brasileiros, possamos não sofrer tanto com a carga tributária tão grande usando o investimento internacional? Para começar esse item, eu gostaria de falar assim, existe uma diferença entre dinheiro ilícito e dinheiro não tributado. São coisas diferentes. Se eu tenho uma casa que está no meu imposto de renda por 1 milhão e eu vendo por 1.200.000, esses 200 mil não são ilícitos. A casa é minha, valorizou, e eu não paguei imposto lá de ganho de lucro no meu imóvel, mas não é um dinheiro ilícito. Tá. Só para deixar claro. Outra coisa, declarar um imposto de renda não é sinônimo de pagar imposto. Então, se eu tenho um investimento que eu declaro, não necessariamente eu tenho que pagar imposto sobre ele. Vai depender de onde o investimento está aplicado, vai depender do tipo de investimento. A gente, com investimento internacional na Inglaterra, se permite legalmente que a gente possa investir os valores e resgatá-los sem pagar imposto dentro da lei. Tá? Existe essa possibilidade. Eu não vou falar aqui porque senão vai perder a graça, né? Quem quiser entender um pouco mais tem que me chamar, né? Tem que me conhecer, marcar uma reunião e tal. Mas existe e é legal. E as pessoas estão usando muito agora esse tipo de recurso para não pagar imposto de uma forma legal, que vai estar declarado no imposto de renda, tudo bonitinho, tudo certinho, mas que não vai pagar imposto, entendeu? Que não terá tributação. Beleza, então, para você que ainda não entendeu, não é evasão fiscal. Não. É tudo dentro da lei, uma maneira de você literalmente sentir menos a tributação e ter um maior poder de compra no futuro. É isso que a gente faz aqui. Mas beleza, a gente está falando então sobre blindagem, a gente falou sobre rentabilidade, mas e a questão sobre herança? Porque vamos lá, eu fiz aqui o meu dinheirinho, fiz meu pé de meia, tenho meu dinheiro lá fora, mas aí acontece alguma coisa, e aí? Bom, perco, né? Porque o dinheiro está lá fora, não tem nem como passar para os meus filhos, minhas filhas, né? O nome disso chama planejamento sucessório.
Ah, ok. Como é que funciona? Aqui no Brasil, a lei é um pouco dúbia, né? Por exemplo, tem VGBL, tem PGBL, que tem juiz que, por exemplo, eu tenho lá 100 mil reais. Aí eu deixo 40% para a Raquel, 30% para o Guilherme e 30% para o Gabriel. Tem juiz que, se eu morrer, vai aceitar. Tem juiz que vai interferir e vai colocar 50% para a Raquel, 25% para o Guilherme, 25% para o Gabriel. Okay. Então, a lei é complicada. Depende de qual juiz vai cair se alguém for questionar na justiça. Na Inglaterra é totalmente diferente. Lá funciona como um testamento. O que você deixou de percentual do seu valor é respeitado. 2. Se você quiser... Eu fiz um investimento na Inglaterra. Eu morri. A Raquel quer continuar com o investimento, ela não é obrigada a resgatar e trazer para o Brasil. Ela pode continuar com o investimento no nome dela, sem ter que resgatar, pagar imposto, enfim. Tá. E o planejamento sucessório ele é bom porque evita de você pagar tributos e evita de você pagar honorários a advogados de uma maneira que não faz sentido. Você já tem todo mundo certinho lá, os beneficiários já com os percentuais já certos, já que você escolheu. O proponente veio a falecer, já faz a divisão. E se você não trouxer para o Brasil, tiver uma conta lá fora, uma conta comercial em outros países, você pode se você não quiser continuar com o investimento, você pode deixar numa conta dessa e não precisa pagar imposto, você declara tudo bonitinho, tudo certinho, mas sem obrigatoriedade de pagar imposto. Mas é curioso que é um traço comportamental do brasileiro não se preocupar com testamento, não se preocupar com qualquer tipo de sucessão, né? E aí o investimento internacional acaba vindo justamente para curar essa dor de uma maneira que muitas vezes a pessoa nem imagina, né? João, infelizmente, a gente é um povo que faz seguro de carro, mas não faz seguro de vida. A gente se preocupa com muita coisa, não se preocupa com blindagem patrimonial, proteção fiscal, planejamento sucessório, que é mais importante num determinado nível de investidor do que a própria rentabilidade. Quando você atende um cliente que está preocupado muito com o futuro, e é um valor que é por bastante tempo, sei lá, 15, 20 anos, a rentabilidade é o último item que ele vai se importar. Ele vai se importar com a segurança do sistema financeiro que ele está investindo o dinheiro, ele vai se preocupar com a blindagem patrimonial, principalmente se ele é empresário, tem funcionários, a ação trabalhista, né? Toda hora tem uma ação trabalhista. A proteção fiscal, porque imposto no investimento para 10, 15, 20 anos é um absurdo, porque é juros composto. E principalmente o planejamento sucessório. Muitas pessoas, às vezes, têm vários imóveis aí, casa, apartamento, tem pouco dinheiro no banco. Quando morre, o dinheiro que está no banco não é nem o suficiente para custear o inventário de todos esses imóveis. E aí a família fica numa situação difícil, porque não tem dinheiro. Tem imóveis, mas não tem dinheiro para poder desenrolar o inventário. Por isso que a gente da NDJ, a gente sempre bate nessa tecla de fazer um atendimento personalizado. A gente não é uma empresa que tem... A gente tem produtos de prateleira, temos produtos individualizados, mas o que a gente prega é o atendimento personalizado. Entender a característica, a necessidade de cada investidor para poder oferecer o melhor investimento, enfim, para ter um atendimento que a gente possa maximizar o resultado daquele atendimento. Acho que a pergunta que você pode se fazer é se você quer ser lembrado como uma pessoa que deixou um legado ou a pessoa que deixou os seus herdeiros com um problemão para resolver. Acho que isso já resolve. Agora, e a questão da variação cambial? Porque investir em dólar com economias em pé de igualdade é uma coisa, mas com a economia brasileira da forma que está, não acaba sendo ruim? Eu poderia nem argumentar sobre esse tema, só poderia te dar um exemplo. João, hoje o dólar está 5,70 aí. Isso. Você quer 100 mil dólares, uma mala com 100 mil dólares e outra mala com 570 mil reais. Eu vou falar para você pode abrir só daqui a 10 anos. Qual mala você vai querer abrir? 10 anos eu escolheria dos dólares. Então a resposta que eu podia dar, comprida, cheia de argumentos, é isso. O dólar é a moeda mais confiável, mais comercializada do mundo. Quando há uma variação de moedas, não é o dólar que varia, as outras moedas que variam em relação ao dólar. O dólar é o meridiano de Greenwich do mundo. As outras moedas que variam para cima ou para baixo em relação ao dólar. Então, assim, não tem como comparar a solidez do dólar, do euro também, da libra, com moeda de país emergente como
real brasileiro, peso argentino, enfim, peso mexicano, são moedas secundárias em relação ao mundo, né, que se comercializa as moedas. Então não dá para fazer um comparativo em relação à solidez. E outra coisa, honestamente, eu sou cliente do banco que eu trabalho antes de ser investidor. Eu sou investidor há 14 anos, sou cliente e trabalho há 12 anos. Eu comecei a pagar meus investimentos a R$ 2,40, R$ 2,50. Há 3 meses atrás eu paguei R$ 6,30. Honestamente, alguém acha que daqui a 10 anos o dólar vai estar R$ 4,00? Honestamente, eu não sei quanto que vai estar, mas eu tenho certeza que não vai estar menos que 5,70 de hoje. Então, embora eu não goste de falar muito sobre variação cambial, porque parece uma coisa oportunista, vou vender porque tem variação cambial. Mas é um fato totalmente relevante. Com certeza, daqui a 10 anos, eu costumo falar que o dólar é igual a gente. Eu peso 82 hoje. Eu já pesei 60, era meu peso normal. Aí eu ganhei mais idade e fui para 65. Aí fui pesar 70. Aí, o dólar tem os normais dele. O normal dele já foi 3, já foi 3,50, já foi 4, já foi 4,50. Hoje o normal dele é 5,80. E daqui a um ano vai ser R$6. E daqui a um ano e meio vai ser 6. Não tem jeito. Tá. Não tem jeito. Isso aí é querer negar os fatos, entendeu? Eu vou evitar falar de peso por razões óbvias. Mas assim, o que eu acho interessante aqui dizer, e é o que me encanta na questão do offshore, a miríade a grande opção de benefícios que tem, que vão além da pura e simples rentabilidade, é uma coisa que eu, pelo menos, nunca vi outro investimento ter. Hoje em dia, pelo menos, acho que a maior parte das pessoas nem tem noção que poderiam estar usando o investimento internacional como benefício para poder se proteger, para poder fugir de algum problema, e não tem ideia de que essa é uma ferramenta super válida para poder ter um futuro melhor, né? João, investimento internacional é muito, muito mais que rentabilidade. É um pacote de benefícios, eu costumo falar. Segurança do sistema financeiro, mais uma vez, unidade patrimonial, proteção fiscal, planejamento sucessório, é você ter a disciplina de poder guardar, porque os valores têm prazos, né? Eles têm prazos para poder. A gente não pode mexer no dinheiro em 24 meses, ele pode ser de 10, 15, 20 anos, tal. Mas é muito além de só rentabilidade, de não pagar imposto ou de pagar menos imposto. É um pacote de benefícios que aqui no Brasil a gente não tem. E que muitas empresas que fazem investimento lá fora também não têm. Então, é um investimento muito específico que a gente vende muito, oferece muito para os nossos clientes como se fosse uma aposentadoria em moeda estrangeira, uma coisa para o futuro, porque é um investimento que tem característica de ser médio e longo prazo. Não tem liquidez. Eu vou investir hoje e eu vou tirar amanhã. Não é isso. Cara, interessante. Bom, então eu acho que a gente conseguiu explicar para vocês o porquê que os investimentos internacionais são a opção de diversificação de grandes investidores. Eu acho que é um caminho hoje, não vou dizer que nem uma opção, é essencial a pessoa ter um investimento em outra moeda. A gente não pode ser hipócrita quando favorece a gente. Se a gente fala de vamos diversificar, eu não posso chegar para o meu cliente e falar, coloca todo o seu dinheiro lá na Inglaterra. É melhor? É mais seguro? É mais rentável? É. Mas a gente não pode colocar tudo no mesmo cesto, porque isso não é saudável. A velha máxima, né? Não é saudável para o investidor. Mas, inicialmente, para quem está iniciando, começar aí com 10%, 15% dos seus recursos é importante demais. Se você fizer uma analogia aí de você colocar R$3.000 no investimento lá fora e R$3.000 aqui no investimento aqui no Brasil, sei lá, um CDB, um fundo de renda fixa, ou um fundo de renda variável e tal, o que vai dar de diferença para 15, 20 anos dá 2, 3 vezes, porque inflação, imposto, rentabilidade, enfim, é um pacote de diferenças que se a pessoa tem condições, é que muitas pessoas não têm acesso, mas se a pessoa tem informação sobre, tem condições, não faz sentido a pessoa não colocar pelo menos um pouquinho para experimentar, para sentir, para poder começar a diversificar e entender como que funciona melhor. Eu acho que você bateu num ponto interessante, a questão da informação. Acho que nessa altura já ficou claro para você que esse não só é um caminho, como é o caminho para você. Mas aproveita então, deixa uma mensagem final para quem está assistindo. Ela já deve estar com aquele comichão, isso é certeza, porque os argumentos bateram e doeram. Mas assim, qual pode ser a mensagem final do Newton para essa pessoa que está ali insegura, na dúvida, se investe ou não investe? O que você falaria para essa pessoa? Eu acho que, tenho certeza que ela tem que buscar mais informações, tem que conhecer um pouco mais.
deixar que o medo seja vencido por conhecimento, vai buscar informação, conhece, experimenta um valor, não precisa começar com um valor tão, mas eu posso guardar 10 mil por mês. Não, começa com 2.800, experimenta lá, vê como é que funciona. A plataforma é muito boa de acesso, você tem uma plataforma que acessa. Outra coisa que é importante dizer, não paga comissionamento nenhum para NDJ, para nós. É o banco que paga para a gente, então não tem essa prestação de serviço que a gente presta, não tem custo nenhum. Tá? É o próprio banco que paga. Os $500 que ela coloca, por exemplo, é puro. Ainda mais tem um bônus que depois quem quiser conhecer, saber um pouco. Não fala que aí já entrega todo o ouro já. Tem um bônus de entrada para custear alguns custos de cartão de crédito, enfim. Mas quem quiser saber um pouco mais, entre em contato com a NDJ, manda um direct pra gente ou entre em contato com a gente pelo WhatsApp. A gente tem o maior prazer de fazer uma reunião, de explicar, de poder bater um papo e ensinar e mostrar o quão fácil, o quão tranquilo e desburocrático é ter uma conta lá fora. Aproveita então, para quem está nos assistindo hoje com a primeira vez, como é que elas encontram, como é que elas falam com o Newton? ndj.investimentos é o Instagram, newton.ndj, Instagram, e o celular é 13 9901 040532. Esses são os caminhos de acesso para poder falar comigo. That's it. Desculpa. Acho que você entendeu que você até pode não falar outros idiomas, mas o seu dinheiro já passou da hora de precisar. E o episódio de hoje foi justamente para isso, para poder trazer para você uma consciência que talvez você ainda não tivesse. Fica ligado porque nos próximos episódios do Money Talks, com certeza você vai ter um amanhã cada vez melhor. Obrigado, até a próxima.